Amados, antes de começarmos, o que você tem sentido, o que tem mudado na tua vida em relação às finanças do reino de Deus? Eu espero que muita coisa, espero que o teu coração esteja assim, entusiasmado para experimentar e viver o que Deus tem verdadeiramente em relação às primícias, ou às finanças, né? Primícias. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem, e de verdade, gente, às vezes eu acho que isso vai ser algo curto, isso começa a se estender, e eu começo a observar, e o Senhor fala, isso aqui precisa falar, isso aqui também, e aí aquilo começa a se tornar um livro. Então acho que a gente vai ficar o ano inteiro falando de finanças, amém? Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Então hoje eu quero ser mais didático, profético, mais didático, mais ensino. Então eu vou estar mais preso ali para eu economizar o tempo. Eu tenho percebido que eu estou avançando muito no tempo, apesar que Deus tem dado graça e o coração de vocês estão cedendo por isso. Por exemplo, no domingo passado nós ministramos a quase 1h10 aqui de manhã. À noite foi 1h50 de ministração. Então, e assim, as pessoas tudo atentas, buscando, querendo conhecer mais ali daquilo que o Senhor está falando. Mas a gente precisa dividir, então eu vou tentar seguir, não sair muito, e se eu ficar muito aqui em cima, não se importem com isso. Vai pegando o que Deus tem para você, porque eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então nós falamos na primeira mensagem sobre senhorio, mordomia e o coração. Quem é o Senhor? Existe um senhorio. Nós sabemos que tem dois senhores, né? Mamon e Deus. É o único momento que Jesus ele deixa claro que existe uma competição, aonde ele está sendo posto em xeque o senhorio dele. Se a gente obedece a Deus ou se a gente obedece a Mamon. E a gente percebe que talvez nós entendemos que, eu não vou seguir a Mamon, eu vou seguir a demônio, esse espírito maligno. E no decorrer dessa mensagem, a gente percebeu quantas vezes o nosso coração, né, vai até Mamon pedir para ele coisas que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Sem nós termos essa intenção, nós chamamos de Deus, não damos o nome a Mamon, mas nós achamos que é Deus, quando nós estamos pedindo confirmação para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Na outra semana, no domingo passado, nós falamos sobre Deus ser contra nós sermos ricos, né? Se Deus tinha algum problema com isso. E nós percebemos alguns pontos, por exemplo, o perigo das tradições, dos pensamentos errados, da ideologia errada em relação ao reino de Deus. Nós entendemos que não é uma questão de receber mais, de ter mais dinheiro em nossas mãos. Desliga o ar para mim, por favor, eu estou com um pouco frio, depois liga quando esquentar. Não é receber mais, mas sim conhecer mais o que Deus tem para nós. Então, às vezes nós estamos muito preocupados com a quantidade, com o quanto eu tenho para fazer. E se nós estivermos sempre olhando para esse lado, nós nunca vamos ter o suficiente para fazer aquilo que Deus está pedindo para nós. Posso ouvir um amém? Então, nós vemos Paulo orando e pedindo que Deus derrame sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação, e que os nossos olhos sejam iluminados. Por quê? Porque existe um propósito, né? A esperança da nossa vocação, a convicção do chamado que Deus fez para todos nós. Também falamos que Deus quer que nós superabundemos em todas as obras, em todas as boas obras. Então, é um estilo de vida, nós darmos, nós abençoarmos, nós sermos generosos, é algo que precisamos fazer com muita convicção, com muito entendimento, intenção. Nós falamos também que dinheiro não é o problema, mas o amor a Ele, o apego a Ele, a motivação nossa a ser
eu quero fazer tudo isso, eu quero andar nisso, eu estou aqui prestando atenção, porque eu quero ganhar dinheiro, eu não quero mais sofrer com isso, e essa não é a motivação. De novo, quando essa é a motivação, nós estamos dizendo: Mamom, eu quero te servir. Mamom, eu preciso de você. E se a nossa motivação é essa, está errado. Então, dinheiro não é o problema, mas o amor a Ele, o apego a Ele. Nós também falamos sobre transferir tesouros para o céu, que Deus deseja que nós enviamos o dinheiro aos céus. E a forma que nós enviamos é quando nós andamos ou quando nós superabundamos nas boas obras, naquilo que Deus tem estabelecido para nós. Amém? Até aqui? Se você não entendeu muito, volta nas mensagens. É preciso você ver de novo, ouvir de novo e de novo, até isso começar a fazer sentido dentro do teu coração, querido. Ok? Eu entendo que são muitos princípios. É o início de qualquer jornada cristã. Qualquer irmão que se diz que crer em Jesus, não andar nas finanças como nós estamos ensinando, não vai ter fé suficiente para andar em outras áreas da sua vida. É o princípio básico, sabe? Nós não permitirmos o governo das finanças dominarem o nosso coração. Amém? Até aqui? Então hoje, nós vamos falar sobre prosperidade no reino. E essa mensagem ela vai ter duas partes. Então nós não terminamos hoje, nós vamos terminar semana que vem. E depois mais uma parte. Depois mais uma, quem sabe mais uma. Mas é bom, porque Deus está estabelecendo algo dentro do nosso coração. Amém? Então, prosperidade no reino hoje os passos para viver na prosperidade do reino. Então, nós vamos falar sobre essa questão. Prosperidade no reino, então, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso foco e tem a ver com a nossa responsabilidade. Os passos que nós precisamos dar vai apontar sempre para o coração nosso, qual é a intenção, o porquê eu faço. Vai apontar, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter um olhar único, uma direção única. E nós precisamos ter responsabilidades com aquilo que Deus está colocando na nossa mão. Primeiro nós entendemos da mordomia. Somos mordomos, somos administradores das riquezas, de tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, amém? Você não é dono do seu dinheiro, glória a Deus por isso, aleluia. Depois, semana que vem, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mas hoje, nós temos que entender, então, que existe responsabilidade sobre nós. Então, a generosidade na nossa vida precisa ser com sabedoria. Não podemos ser... Deus não quer aqui ninguém virando Silvio Santos. Quem quer dinheiro e sair distribuindo dinheiro. Não é isso que Deus está falando para a gente. Né? Então, às vezes, eu até percebo que alguns irmãos começaram a querer se mover nessa área. Porque a gente está falando sobre isso. Alguns dizem, eu quero pagar isso. Querido, deixa eu dizer algo para você. A intenção do meu coração não é obrigar você, não é constrangir você a fazer algo que no teu coração não tem uma confiança verdadeira. A intenção do meu coração e daquilo que Deus quer ensinar através dessa mensagem é quem realmente é o Senhor da tua vida, a quem realmente teu coração está dobrado. Então, não manifeste nenhum sinal de oferta, de dízimo, de generosidade, simplesmente porque você está sendo constrangido, simplesmente porque estamos falando só desse assunto, e agora porque estamos falando desse assunto, então, você lembrou que você tem que fazer algo. Não é essa a minha intenção. A nossa intenção é um estilo de vida segundo o reino de Deus, as finanças do reino de Deus, é um padrão de vida. E até agora, a intenção que eu quero dizer é que nós não devemos ter apego e preocupações com essas coisas. E sim, colocar a preocupação nas coisas que são do céu, que são do Senhor. Amém?
Cristo é o nosso foco. O reino de Deus é o nosso foco. Por isso, nós precisamos nos desprender desse senhorio de Mamon. Isso sara o nosso coração. Então, a proposta não é como vocês vão ficar mais ricos. Porque se é essa a sua intenção do teu coração, de novo, você está errado. Você está ouvindo de uma forma errada. A proposta é como não ter mais falta na tua vida. Não, está errado. A proposta é olhar para dentro do nosso coração e ver quem é o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, com esse coração, não de querer ser rico, não de querer não me preocupar mais com os problemas, eu começo agora a enxergar o reino de Deus como um mordomo, e das coisas que Ele colocou sobre mim, sobre os meus cuidados, e nesse momento agora eu preciso aprender a ser generoso com sabedoria. Dar é um princípio do reino, mas Ele nos ensina a fazer isso com discernimento. Não é simplesmente, eu preciso dar, o pastor está falando que eu tenho que dar. Não, eu preciso fazer com discernimento. E o Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento. Então, Deus é um Deus generoso, que nunca se cansa de dar. Então, uma coisa que nós não podemos ter é um cansaço em manifestar essa vida, esse estilo de vida de dar. Dar a quem te pede. Nós somos chamados para crescer nessa generosidade. Nós somos abençoados para isso. Porém, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer isso com responsabilidade. Há um equilíbrio bíblico. Por exemplo, Lucas capítulo 6, verso 30 diz assim: e dá a qualquer que te pede. O texto é claro, é literal, e não precisa ser nenhum teólogo, estudado muitas coisas para entender o que o texto está dizendo. Jesus está falando sobre dinheiro, sobre finanças, e ele está falando, e dá a qualquer que te pede. Então, em outras palavras, se nós vemos necessidades, lembra que o dinheiro, a prosperidade é ter o suficiente para o momento certo, para um propósito de Deus. Então, a qualquer necessidade de alguém, nós precisamos ajudar, dar a quem te pede. E ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. Mas também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim, eles estão falando sobre dinheiro, e Paulo está agora orientando os Tessalonicenses, dizendo, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. E o que a informação que ele está mandando, que Paulo está mandando? Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não é isso que está escrito? Vocês estão acompanhando lá o texto na tela comigo? Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, ajudar não significa incentivar irresponsabilidade. Nós não estamos aqui para incentivar os irresponsáveis a continuarem irresponsáveis. Nós temos que entender que o discernimento e o reino de Deus precisa ser de uma forma correta. Então, se alguém insiste em um erro, se alguém insiste em não administrar bem, mesmo nós ensinando, então esse momento é a hora de nós pararmos de dar e falar, peraí, agora eu preciso te ensinar uma coisa, aprender a andar direito. Você precisa saber administrar. Você sabe que, como um pai que ensina o filho a crescer, há momentos, a hora de acolher, de a gente abraçar e falar, peraí, vem cá, filho. Mas a hora de dizer para o filho, ei, agora você precisa ser responsável. Então nós também temos que ser generosos com essa ideia. É claro que a intenção do meu coração não é você ter um mecanismo de defesa porque você não vai dar. Você não é juiz de ninguém. Você não pode dizer que a pessoa vai fazer errado ou está fazendo errado já de princípio. Você precisa sempre manifestar a generosidade. Não tem como você dar o segundo passo, ensinar, sem você dar o primeiro, o acolhimento.
Então, dar a quem te pede. Mas também, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Estão entendendo? Então, andar no princípio de generosidade, nós precisamos andar com sabedoria. O problema é que a fé e a obra, as pessoas acham que há uma contradição. Paulo, ele ensina que nós somos justificados pela fé. Fala, justificados pela fé. Não por obras da lei. E isso é verdade. Nós somos justificados pela fé. E justificação é como tirar de nós qualquer tipo de condenação diante de Deus. Então nós estávamos mortos, indo para o inferno, vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Jesus vem, morre por nós, e a nossa fé em Cristo Jesus traz a justificação. Somos aceitos e amados em Deus. Estamos em Cristo pela fé. Isso não é obra. Porque a obra não pode salvar. A obra não pode justificar. E Tiago, ele vai falar que sem fé, ele ensina que sem obras, a fé é morta. Então, parece uma contradição. Um está dizendo que não é por obras, e o outro está dizendo que sem as obras a fé é morta. Então, espera aí, apóstolo. Será que eu preciso entender a questão de prosperidade? Será que eu preciso ser generoso? Será que eu preciso ter obras de generosidade? Porque Jesus está dizendo que a salvação é pela fé. E fato, amado, salvação é por fé. E a fé que eu tenho nessa salvação, ela produz em mim obras. E a resposta, então, que eu creio e a minha fé é legítima, são obras. Mas não são as obras que me salvam. É a fé. Obras é resposta a Deus dos princípios estabelecidos para nós andarmos nela. Então, a justificação dos nossos erros, da amizade que nós temos com Deus, é uma única. É pela fé. Nós somos justificados por isso. Mas a obra precisa ser manifesta para que a fé seja validada. Então, a verdade é, fé verdadeira produz obras. Se você crê de verdade, você se submete a isso. Quando você não se submete, você tem um coração dobro. 2 pensamentos. E isso é ruim. Então, obras não salvam, mas a fé genuína gera transformação visível. Então, esse mesmo princípio se aplica nas finanças. Não basta só nós entendermos intelectualmente o que nós estamos falando, ensinando aqui. É preciso agir conforme a revelação recebida. De novo, a minha intenção de se tornar uma pessoa que entende as finanças do reino, não é eu ser rico, não é eu não ter mais falta, não ter mais necessidade, mas sim a intenção é o reino de Deus sendo manifestado, é o reino de Deus crescendo, são pessoas sendo abençoadas, é a vontade do Pai, o propósito de Deus sobre as nossas vidas acontecendo, é essa a intenção correta, saudável e sã. Não eu não ter mais problema, não eu não ter mais que pensar em dívidas, em como que eu vou pagar minhas contas e como que vai ser tudo isso. Amém? Então não basta entender intelectualmente, nós temos que praticar. E muitas vezes essa responsabilidade vai precisar ter organização e dependência, né? Planejar é bíblico. Então nós não podemos só porque você trabalha e você tem seus desejos, suas vontades, você viver gastando aleatoriamente, pensando do jeito que você imagina. Não, a Bíblia nos ensina a planejar.
A Bíblia nos ensina a fazer uma planilha. Ela ensina a fazer contas, a termos uma planilha e enxergarmos aonde estamos gastando nosso dinheiro, aonde está indo, o que devemos fazer e não fazer isso é errado. Você precisa administrar aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida, e isso é responsabilidade. Então, é preciso fazer contas, é preciso ter planilhas, é preciso administrar as entradas e saídas. Isso é ser diligente, isso é ser um bom mordomo. Posso ouvir um amém? Mas o perigo do planejamento de ser um bom mordomo, há um perigo nessa boa administração. Qual o perigo? Quando a planilha, quando a sua administração determina as suas decisões. Quando o que você está colocando lá na planilha vai determinar as suas decisões acima da vontade de Deus. Por exemplo, você está economizando para algo que você colocou, administrou, que enfim você deseja ter. E aí Deus coloca no teu coração para você pegar essa economia e ajudar alguém. Aí você vai para a planilha. Então, você tem uma economia, você está sendo um bom mordomo, você está administrando, e Deus fala com você: ajude alguém. Aí você vai para a planilha. Não sobra. Se eu tirar, não vai dar. Percebe? Nós devemos ser bons mordomos, devemos administrar. Porém, a planilha não pode ditar aquilo que Deus está falando para nós fazermos. Então a planilha não pode dizer não e Deus está dizendo sim. É aqui onde a gente vacila na questão da organização. A vontade de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o propósito de Deus em primeiro lugar, generosidade. Nós vamos falar mais para frente nas outras séries sobre semente e pão. Amado, o que você tem guardado não compra o que você tem desejado. A forma mais fácil de você entender a multiplicação disso é semeando. Semeia. É uma oportunidade de um terreno fértil onde você vai produzir daquela semente uma árvore que vai gerar muitos frutos e muitas outras sementes. O problema é que as pessoas comem a semente quando elas têm que lançar o pão. Então, se você obedece à planilha, você já não está apenas organizado, mas está dependente das suas finanças. Amém? Sabe, queridos, nós não estamos falando apenas de comprar um carro, de melhorar a nossa vida, de aumentar as nossas rendas. Não é isso. Nós estamos falando de uma transformação do nosso coração, aonde o nosso coração não precisa mais depender destas coisas para viver aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a nossa vida. Então nós estamos falando de uma mudança de coração, e quando nós falamos de uma mudança de coração, nós não estamos falando de uma mudança exterior. Eu não quero um estereotipo de pessoas que são generosas. Não é essa a intenção, não é o exterior do nosso coração. Porque qualquer mudança que tem no nosso exterior, que não nasce de uma mudança interior, não se sustenta. Então, como eu disse, guardem o bolso de vocês. Não façam isso por se sentirem coagidos. Não saiam daqui já, olha, eu preciso dar para todo mundo. Ei, primeiro olha a intenção do coração, por que você está querendo fazer isso. Porque se aqui dentro não mudou, se a revelação não está dentro de você, de entender a graça
do reino, de manifestar, de obedecer ao Pai, de viver para o Pai, dele ser o único Senhor, se aqui dentro não tenho, por mais que eu esteja externando, isso não vai durar muito tempo. É simples. Quantas vezes você já falou que ia dar dízimo, fez um mês e não conseguiu fazer o outro? Quantas vezes você falou que ia ajudar alguém, fez uma vez e não fez de novo? Por quê, querido? Porque a mudança está só no exterior e o interior ainda está do mesmo jeito. O interior ainda serve a mamon. O interior ainda se estabelece, sabe, olhando para as suas preocupações, para as dificuldades, e não para aquele que tem uma palavra sobre a tua vida. Quando nós não mudamos o interior, você pode até fazer, mas com certeza você vai ter frustrações. Com certeza vai gerar frustrações na sua vida do tipo, poxa lá, eu dei, não deu certo, eu abençoei, mas nada acontece na minha vida, nada muda. O sentimento de frustração domina. Sabe, alguns geram até decepção espiritual. Ficam decepcionados com Deus. Até desistem de ser crentes, porque veio, entregou a vida para Jesus, confiou e nada mudou. Por quê? Porque a gente é só um estereotipo, é só externo, quando o interno não está mudado. Então não se trata de imitar a fé dos outros. O AP fez, não sei tal fulano fez, aí você faz, dá errado. Porque se trata da motivação do seu interior. O apóstolo deu carro, ganhou um carro no outro dia. Aí você vai dar o carro hoje, amém? E você não vai ganhar carro com coisa nenhuma. Não é porque você fez errado, é porque a motivação está errada. Não podemos usar o reino de Deus e agir em generosidade para atribuir riquezas e lucros para as nossas vidas. Isso está totalmente errado, não é essa a proposta. De verdade, amados, abra teu coração para aquilo que eu estou falando para vocês. A proposta nossa é o reino de Deus. A proposta nossa é vidas salvas. A proposta nossa é um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não se tornar rico. Este lugar não é um lugar para ensinar as pessoas a serem ricos. Mesmo que a riqueza seja consequência da nossa vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu estava achando que nas duas mensagens, eu falei, será que eles estão tão vidrados? Porque eles estão entendendo a fórmula de ser rico? Não pode ser isso. Então, não imite a fé dos outros. Você precisa agir segundo a revelação pessoal que a palavra está gerando em você. Amém? Sabe, os princípios no reino de Deus não são por acaso. Deus não estabeleceu os seus princípios. As pessoas, elas confundem. Não, mas é pela graça, é pelo amor de Deus. Então faz o seguinte, pela graça sois salvos. Cruza o braço. Senhor, eu não preciso fazer mais nada, porque o Senhor fez tudo por mim, Ele morreu na cruz do Calvário. Eu não preciso aprender os princípios para poder viver as coisas de Deus. Errado, meu irmão. O Senhor, Ele não é nossa obra. O Senhor, Ele fez tudo por nós. Isso é fato, isso é verdade. Porém, existem princípios estabelecidos. Olha, agora é o seguinte, vocês vão precisar andar em princípios. Vocês vão precisar carregar isso na vida de vocês. Porque são esses princípios que vai levar vocês a viverem aquilo que o Senhor tem para vocês. Então, Deus, Ele fez a matemática? Claro que Ele fez a matemática. Deus, Ele fez a física? Claro que Ele fez a física. Ele fez as leis naturais? Fez. Então, leis são princípios, elas existem. 1 mais 1 é 2. A física é verdadeira. Toca na pessoa que está do teu lado aí. É real. Leis naturais existem, ó. Acabei de mostrar uma para você. Eu não acredito na lei da gravidade. O problema é seu, ó. Está acontecendo. Lei da gravidade. Posso ouvir um amém?
Princípios são estabelecidos. Então o reino de Deus também funciona por princípios espirituais. De novo, pela fé nós somos justificados. Amém? E pela graça nós somos salvos. Amém? Porém, o reino de Deus funciona com princípios espirituais. Por exemplo, o princípio da fé. É um princípio, sim ou não? O princípio da honra. Se você honra, você vai ser honrado. O princípio da humildade. Se você é humilde, você será recompensado. Se você é orgulhoso, você vai sofrer as consequências por causa disso. São princípios estabelecidos. Não tem como você pegar, mas e a graça de Deus? A graça de Deus é o que te empodera a andar nos princípios. Ninguém está aqui invalidando a graça. Ao contrário, é pela graça que essa revelação chega ao nosso coração. Não é obra nossa, não é o que eu faço, querido. É o que Cristo já fez. Mas é um princípio. Obediência é um princípio. Princípio da espiritualidade, o que nós temos aqui. Leitura da palavra, jejum e oração. São princípios. Se você não faz eles, você não entende Deus, você não conhece Deus, você não vive as coisas que Deus tem para você. Então não dá para dizer assim, olha, o apóstolo está estabelecendo agora que se a gente não semear, nós não vamos colher. Então quer dizer que Deus só vai nos abençoar se nós semear. E calma aí, cadê a graça? Cadê o amor de Deus sobre nós? Cadê a bondade do Pai? Porque então quer dizer que se eu não fizer, está errado. Vamos quebrar uma tradição aqui errada. Malaquias 3:10 fala que aquele que não dá o dízimo rouba o Senhor, e esse está em maldição. Amém? Malaquias 3:10 fala sobre isso. E agora a pergunta é, então você que não está dando o dízimo, ou você que está errando, você está debaixo de maldição? A resposta é não, você não está debaixo de maldição. Mas como assim, apóstolo? Está escrito lá, Jesus nos justificou dessa maldição. Jesus quebrou a maldição. A lei não tem mais poder de nos colocar em maldição, porque ela foi paga, foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Então a lei não tem mais um poder de dizer assim, ei, você está em débito, você está em maldição por isso. A lei não tem esse poder. Ninguém aqui é maldito. Mas a gente tem um princípio, querido. Não é porque você não é amaldiçoado e agora que você vai viver as bênçãos do Senhor, a vontade do Senhor te abençoar. Mas você precisa do princípio para poder começar a semear. Porque você vai colher aquilo que você planta. Amém? Isso não é maldição. Isso é semeadura, é princípio. Então, se há princípios e você se alinha a eles, haverá manifestação. Na nova aliança, a questão central, então, para a gente entender, na nova aliança, a questão central é: você está em Cristo. Nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Então, em Cristo, você não está sobre condenação para o inferno, nem sobre separação de Deus como uma sentença na tua vida. Porque você não dá, porque você não é generoso, porque você não faz isso. Não existe, e eu não quero colocar ninguém em maldição. Não existe. Mas isso, por quê? Porque é uma justificação, posição espiritual diante de Deus. Nós somos justificados pela fé. E isso não depende do quanto você semeia, para você ter essa conexão com Deus e ser um com Ele. Não é o quanto você dá, não é o quanto você é generoso, não é o quanto você obedece, não é o quanto você é humilde, não é o quanto você honra, enfim. Não é o quanto você cumpre os princípios. Isso é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, nos dando esse amor, e esse amor agora, essa aliança, nos conecta justificados diante de Deus. Então isso não depende do quanto você faz. Mas o princípio da colheita
é um outro mecanismo. Outra coisa é o mecanismo de como Deus estabeleceu a semeadura. Agora, nós precisamos entender que Deus, ele estabeleceu alguns princípios. E ele falou assim, gente, agora vai funcionar assim, os princípios são esses. E a graça de Deus é nos dar a convicção e força para cumprir esses princípios. Não só te abandonou, se vira aí e faz como tentas fazer. Não, Deus não fez isso. Ao contrário, Ele nos empoderou. Ele colocou o Espírito dEle sobre nós. O Espírito está sobre nós, nos fortalecendo todos os dias a manifestar. E isso chama graça. O amor. Então, se alguém não semeia, não colhe. É princípio. Nós temos alguns versículos na Bíblia, por exemplo, que aquele que semeia pouco vai colher. É princípio. Se alguém semeia, colhe. Então, e colher e semear está dentro de tempo, está dentro de processo, está dentro de direção, está dentro de maturidade de como nós vamos fazer isso. Isso não é maldição, isso é lei, princípio. Como planta, é como você colhe. Posso ver um amém? Então, não colher não é prova de maldição, tudo bem? Não significa que você está amaldiçoado. Se você não está colhendo, não significa que você está amaldiçoado. Fala para a pessoa, fala, ei, se você não está colhendo, você não está amaldiçoado. Agora olha para mim. Sabe o que pode ser, querido? Pode ser a ausência de semeadura na tua vida. Pode ser uma semeadura sem direção. Porque até para semear nós precisamos de uma direção. Lembra que nós temos que estar disponível para boa obra. A chamada da vocação é para a gente andar em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Pode ser que a sua semeadura é sem fidelidade, sem tempo, e a intenção do teu coração está totalmente errada. Então o que Deus está querendo? Que a gente mude a intenção do nosso coração. As cartas de João, terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Olha o que o apóstolo João diz para nós. Desejo que prosperes em todas as coisas. Qual é a vontade dele? Prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Esse é o desejo do apóstolo João. Mas olha o detalhe. Ele fala assim, ó. Desejo que prospere em todas as coisas e tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. Percebe que o que é externo tem a ver com o que é interno? Por isso, se a gente quer só mascarar essa questão e com a intenção errada, não é duradouro, não permanece, não tem persistência, é fogo de palha, é obra de feno. Posso ouvir um amém? Não tem constância. Então a alma prospera, amado, quando ela é renovada pela palavra de Deus. A alma prospera quando ela é santificada pela verdade. A alma prospera quando ela abandona as tradições humanas. A alma prospera quando nós assumimos a mente de Cristo. Então, sem transformação da alma, não há uma manifestação consistente daquilo que Deus quer fazer através das finanças da nossa vida. Amém? Onde está o seu tesouro? Há uma progressão nisso. Mateus 6,19, vamos ler de novo, e é muito importante que isso é a base de tudo isso. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu. Nós devemos ser ricos em boas obras.
O propósito da intenção de tesouro na nossa vida não é olhando para a terra é consequência, querido. É consequência da semente, é consequência da sua fé em Cristo Jesus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Então, de verdade, amado, o teu coração está conectado com uma linha direta ao teu bolso, ao teu dinheiro, aos teus investimentos. Aonde você tem aplicado o seu dinheiro, esse é o seu tesouro. Então, se o seu dinheiro está aplicado em si mesmo, o Deus chama eu. Percebe? Aonde está aplicado os seus tesouros? Então, onde seu tesouro está, ali estará o teu coração. Mexer no dinheiro, toca no coração. Sim ou não? Quando eu falo que você é mordomo, quem tem carteira aí? Quem está com carteira aí no bolso? Tá? Me empresta sua carteira, Priscila. Tem dinheiro aí, Pri? Tem? Glória a Deus. Vem cá. Aline, vem cá, pastora. Seguinte, Aline. Administra bem isso, certo? Beleza? Pega o dinheiro que está aí e dá para o povo. Ué, não está nas tuas mãos? Quê? Sim, não é seu. O que você vai fazer com esse dinheiro então? Vai devolver para o dono. Mas Deus deu na sua mão para você administrar. Vê o que é necessário. Boa obra, produzir frutos. Você está com dono, é teu. Gasta, pega e dá. Talvez ela está assim ali, ó. Ai, não faz isso não, Aline, deixa meu dinheiro aí. Dá aqui, Aline. Quem quer gastar o dinheiro que não é teu? Hã? Está entendendo o sentimento? Eu não teria peso nenhum no meu coração de pegar o dinheiro da Priscila e distribuir para vocês. Por quê? Não é meu. Então quer dizer que devolve para ela. Se eu tenho apego ao dinheiro que Deus me deu, que Deus disse que é dele, e eu estou agora não querendo mais usar o dinheiro que é dele, para fazer o reino dele crescer, para fazer a obra dele crescer. O que eu estou dizendo? Ei Deus, esse dinheiro não é teu, é meu. Por isso dói muito dar. Sim ou não? Aline, você tem que ser mais ousada. Deus falou para você dar. E aí você falou assim, ai, mas eu estou preocupada porque o dinheiro é dela. Essa não é o seu dever. Sabe, vocês querem cuidar das coisas que Deus está mandando fazer de uma forma diferente. Que estranho. Eu estou pregando, ó, o pessoal está dando primícias para mim aqui, né? Não é para ser constrangido. Acabou de chegar a mensagem que você recebeu uma oferta. Eu falei, amém. Presta atenção, querido. Ele fala, né? Onde está o seu tesouro, está o teu coração, no verso 21. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o vosso coração. E do nada ele fala isso aqui, olha, verso 22. A cadeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Aquilo que ilumina toda a nossa vida é os nossos olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, fala bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, quem te há são trevas, quão grandes serão tais trevas. A palavra bom aqui, querido, não é de bondade.
A palavra bom no grego, ela é aplos, que significa simples, que significa singular, uma visão. Se os teus olhos tiverem uma visão, todo o teu corpo terá luz. Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém com fé, não duvidando. Peça com fé, porém não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, fala dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Se o teu olho tem duas direções, o teu coração é dobre. E a palavra diz que você é inconstante em todos os seus caminhos. Então um olhar simples tem um foco único. Se os teus olhos forem bons, os teus olhos têm um único foco. Mas se seu coração é duvidoso, os seus olhos têm dois lugares. Em outras palavras, os seus olhos, você olha para Deus e olha também para as riquezas. Os seus olhos estão em dois lugares. Você quer Deus, mas você quer riqueza também. Você olha para Deus, mas olha para o dinheiro. E olha para o dinheiro. O teu coração está em dobre. Então você vai viver em conflito. O foco precisa ser um só: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, querido, não é teu foco, vos serão acrescentadas. Percebe? Porque você não consegue andar nessa questão, porque você está olhando para dois lugares. E olhos bons é um lugar. Jesus Cristo e a sua vontade é o nosso alvo. Está fazendo sentido isso na tua vida? Pessoas inconstantes, elas querem servir a Deus, mas também querem viver segundo o mundo. São pessoas inconstantes. Elas querem o reino de Deus, elas querem, mas também querem segurança própria. Pessoas inconstantes, sabe, a todo momento estão buscando dois focos, e isso gera instabilidade. Então, o que é prosperidade bíblica? Porque prosperidade bíblica não é número na tua conta, querido. Não é tua conta cheia. Prosperidade bíblica não é acúmulo, não é luxo. Porque parece injusto isso. Porque então, vamos entender de novo da graça. Pastor, nós não precisamos fazer isso, porque a graça já nos foi dada, e através da graça a gente já recebeu tudo isso. Através do amor de Cristo já recebeu tudo isso. Então Deus é injusto, amado. Sabe por que Deus é injusto? Porque eu tenho certeza que aqui tem pessoas com condições menores que outras. E se a graça, ela nos dá todo o direito de viver as riquezas de Deus, e você não está vivendo, então é porque Deus não está te dando. E se Deus não está te dando e está dando para outra pessoa, e se o motivo de tudo isso não é o que nós fazemos, e sim a graça de Deus, então tem alguma coisa desigual em Deus. Deus está sendo um favorito, Ele tem os seus favoritos. Concorda comigo? Se o João ganha sem fazer nada, e eu que faço um pouquinho mais que ele não ganha igual, então a graça de Deus está sendo injusta. Percebe?
Vamos falar a graça de Deus. Pela graça nós somos curados? Sim. Amém? Só que tem muita gente que pela graça também está vivendo enfermo. E aí Deus está sendo injusto com essa pessoa? O ponto em si, queridos, é a semente. Deus já fez tudo por nós. O que nós precisamos é ter fé que Ele é o nosso Senhor. É Ele que está cuidando da nossa vida. E andar conforme Ele, seus princípios estabelecidos sobre as nossas vidas. É isso que muda a história. Não é ficar com os braços cruzados esperando de sorte. Deus vai com a tua cara e te abençoa. Ei, querido, Deus está mostrando caminhos. Ele só está falando assim, faz que vocês vão ver. Mas faz não com a intenção de ver, mas com a intenção de provar da bondade, do amor, do cuidado desse Pai. Posso ouvir um amém? Então, as pessoas acham que prosperidade é número. Prosperidade é ter, de novo, sempre, em tudo, o suficiente para cumprir toda a boa obra. Ela pode, essa prosperidade. Então vamos lá, um milionário é próspero? Sim. Um missionário que está passando fome na África é próspero? Sim. Desde que seja de vontade de Deus. De novo, cada um de nós temos um chamado. Deus vai acrescentar na nossa vida segundo esse chamado. E Ele está dizendo assim, que aquele que é fiel nesse pouco que você tem, no muito será colocado. Ele vai aumentar o processo. Ele está mostrando caminhos. E tão justo que Deus é, que o que Ele está colocando, Ele não estipula valor, preço, alguma coisa. Ao contrário, Ele estipula segundo o seu chamado. Amém? Então o valor da prosperidade não está no montante, está na capacidade de cumprir o propósito de Deus. Sabe quando Deus colocou o propósito no meu coração de servir o reino? Houve um momento que Ele falou para mim, você quer ser um bom engenheiro? Ou você quer ser um bom pastor? E os dois eram bênção, os dois me levam para o céu. Amém? Mas eu escolhi ser pastor. E eu escolhi semear minha vida, meu tempo. E aí a gente foi vivendo, a cada momento um desafio, e o Senhor vai acrescentando. Então não é mérito meu, é Ele que fez. A única coisa que eu fiz foi acreditar, fé. E a fé me fez ter obras. E agora nós colhemos fruto dessas obras. Mas foi meu mérito? Foi a minha capacidade? Foi porque eu, de jeito nenhum, querido. Foi a graça. Porque se não fosse a graça, eu não ia acreditar nisso. Eu vivia longe disso. Para mim, todo crente é ladrão, realmente. Para mim, todo pastor era ladrão. E, enfim. Então, a ideia não se busca prosperidade diretamente. Busca-se o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Não se corre atrás de riqueza. Corre atrás de propósito. Propósito. Sabe, amado, sabe se preocupar. Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Em quem eu tenho que abençoar em boa obra? Para quem que eu tenho que ser generoso? Senhor, em quem eu tenho que manifestar o amor? Percebe o nível que Jesus está querendo te levar? Se preocupa com isso, querido. Isso gera semente. Você está plantando, e você vai entender a questão do plantio e colheita. Sabe? Quando o coração está no reino, o foco é singular. O dinheiro é uma ferramenta. Nós usamos para ganhar vidas. Talvez você diga assim, mas apóstolo, eu preciso comer.
não é problema meu, querido. Nunca foi problema meu. E porque quem te fez e quem te deu vida foi o Senhor. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você precisa vestir. Ele falou para você não se preocupar com isso. Ele é o Pai. Ele é o Senhor. Ele é o provedor. Você percebe que quando você fala, mas eu preciso, você está dizendo, Senhor, eu não confio em você. Faz um teste de fé, amado. Você vai ver se Deus cuida de você ou não. Mas se você não quer trabalhar, não coma. Posso ouvir um amém? Então, quando o dinheiro vira uma ferramenta, Mamon perde todas as forças. Esse espírito maligno, esse espírito, porque Mamon é um espírito, é um demônio. Ele traz essa avareza, ele traz essa cobiça, ele traz esse sentimento de falta. Esse espírito coloca medo em nós. Ele faz com que a palavra de Deus seja mentirosa. Ele faz os filhos de Deus duvidarem da palavra de Deus. Ele compete. Então, quando isso tudo perde-se a força, todas as demais coisas, o Senhor diz que elas são acrescentadas na nossa vida. A prosperidade do reino começa então no coração, amado, no interior. E ela passa pela alma renovada e se manifesta exteriormente como um fruto de um único foco: Deus em primeiro lugar. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé. Fala, entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, primeira coisa, nós somos justificados pela fé. Amém? Só que nós vamos viver a graça de Deus pela fé. Então, pela fé, eu tomo posse da graça. E aí agora eu vivo essa graça. Então a graça é aquilo que Deus já fez por nós. Então eu creio que Deus fez tudo isso e nos abençoou. Então a fé, ela apropria-se daquilo que Deus já realizou na nossa vida. Só que nós temos que ter um princípio importante aqui. A graça não está disponível para todos, como eu disse. O exemplo do João, Deus está dando para ele e não está dando para mim. Deus é injusto. Então não, Deus não é injusto, Ele não vai escolher quem Ele vai dar, Ele deu graça para todos. Graça está disponível para todo mundo, amém? Todo mundo recebe graça, igual. E a graça de Deus é o poder dEle para nós fazermos toda boa obra, igual para todo mundo. Porém, a única forma que eu acesso essa graça que Deus deu igual para todo mundo é pela fé. E a fé é a minha parte. É eu crer. É só eu crer. Não é eu fazer alguma coisa, é só eu crer. Então eu creio nisso, cara, isso é verdade. E agora pela fé eu tenho acesso a essa graça. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 4, verso 2. Então, pela fé nós temos entrado a graça, nós temos vivido a graça. Mas olha só, Hebreus 4, 2. Se a graça está disponível para todos, mas nem todos estão vivendo, está escrito assim agora: porque também a nós foram pregadas boas novas. Fala, a nós foram pregadas boas novas. O que nós estamos falando aqui? A vocês estão ensinando uma nova estilo de vida, uma nova história, uma nova oportunidade. Está sendo pregado a nós, amém? Glória a Deus. Todos ouvem isso? Como a eles. Mas a palavra da pregação
nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé. Eu estou ministrando graça sobre a nossa vida, amém? Eu estou ministrando verdades de Deus sobre nós, amém? Mas se você não misturar essa palavra com fé, com convicção, de nada terá proveito na tua vida. Não vai mudar. Por isso, lute contra os sentimentos do teu coração que são enganosos. Estabeleça, comece a declarar o que a verdade de Deus é sobre a tua vida. Então nem todos experimentam, porque nem todos misturam com fé aquilo que ouvem. Romanos 1,16 fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. O evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que tem fé. Primeiro os judeus e também os gregos. A palavra salvação aqui, amado, não é eternidade somente. A palavra salvação é sozo, fala sozo, que significa restauração completa, que significa cura completa, que significa libertação completa, que significa proteção, provisão, sozo. Então o poder de Deus na nossa vida, para a salvação, o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Então o que acontece? Se eu não pôr fé nisso, de nada tenho proveito de tudo isso que nós estamos ouvindo. Se eu não dar crédito a isso. Posso ouvir um amém? Agora uma coisa que é fato, sempre que recebemos uma revelação de Deus, você vai receber uma aprovação. Então agora a intenção do nosso coração aqui não é fazer para sermos abençoados. Agora é provar aquilo que estamos crendo, aquilo que Deus está ministrando dentro de nós. Olha só. Marcos capítulo 4, verso 7. E a outra, ele está falando sobre o semeador, a palavra do semeador lançou as sementes. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: como assim? Eu não estou entendendo, semente caiu no espinho, e esse espinho não deu fruto, os espinhos sufocaram e não deu fruto. Jesus explica para eles, verso 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, fala, ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, que serão acrescentadas, entrando no coração, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Será que Deus não está falando para nós que para a gente viver a prosperidade, nós precisamos abrir mão disso tudo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e não deixar com que os espinhos, que são espinhos, cuidados deste mundo, enganos das riquezas e ambições e outras coisas, sufoquem a palavra de Deus que está dentro de você, e ela não vai produzir o quê? Fruto. Então a aprovação, amado, vem por causa da palavra. Porque, amado, o inimigo ele não teme você. Mamon não tem medo de você. Mamon ele tem medo, sabe do quê? Da palavra no seu coração misturada com fé. Por isso que ele quer sufocar isso. Mas se você misturar com fé tudo isso que nós estamos falando aqui, querido, ele vai ter que correr de você. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então,
permanecer firme mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É um estilo de vida. Sabe, queridos, Marcos capítulo 4, verso 26 vai falar que isso é um crescimento progressivo. Ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. Então o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, e porque está chegada a ceifa. Então ele está falando que a vida nossa de semear, o reino de Deus, a forma que nós estamos fazendo, vai ser assim. Primeiro você vai lançar uma semente, ela está entrando no nosso coração, nós vamos lançar sobre outras pessoas, nós temos que entender que as nossas riquezas estão aqui para ganhar o reino de Deus, para nós abençoarmos vidas, vivermos em boas obras. Então, olhando para isso, nós vamos plantar, e o que vai acontecer? Vai primeiro nascer uma folhinha, depois ela vai estabelecer um caule, uma espiga, depois vai vir um fruto. Então tem processo. O problema é que você faz hoje já quer a resposta. Por quê? Porque teu coração está na riqueza. Porque se teu coração está no Senhor, você sabe esperar, porque o Senhor é fiel. Se o coração está no Senhor, você não fica preocupado se vai dar certo, porque as sementes do Senhor não são infrutíferas, todas elas produzem frutos. Ela não é estéril, ela traz vida. Tudo que fazemos segundo a vontade do Pai tem vida. Amém? Então há um tempo de semeadura, querido. Há um tempo de crescimento. Há um tempo de colheita. Há um tempo de que tudo isso não é instantâneo, não é eu fiz, já aconteceu. Se você está fazendo isso, amado, de novo, teu coração está querendo ser rico, você está querendo barganhar com Deus. E não é essa a proposta. Nós estamos aqui se doando a Deus pelo reino, a sua vontade em primeiro lugar. Sabe, Lucas capítulo 12, verso 13 diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha o que o cara foi falar para Jesus: ó, mestre, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, AP, vamos dividir o dinheiro de todo mundo vai ficar igual, tá? Não é certo isso. Não é justo. Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, Jesus disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem, a herança de um homem rico, tinha produzido com abundância. E esse homem arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então o que Jesus está ensinando, querido, é que a vida não se consiste na abundância do que você possui. Pare de olhar para isso para ter vida, para se sentir. O problema não é possuir bens, querido. O problema é viver para si mesmo. Pode ver, querido, se a intenção do teu coração não está para si. Pode ver se você não trabalha porque você precisa comer. Tão pobre e miserável que você trabalha só para isso.
Aprenda o segredo. Jesus falou que se você crer nele, você não vai precisar ter fome, não vai passar fome. Se você for justo, você não vai passar fome. E ele fala para nós que ele justificou a gente. Então, se você está trabalhando para comer, posso dar uma dica? Para de trabalhar, vai ficar em casa. E mesmo assim o Senhor vai levar comida para você. Quem duvida, tudo bem, eu respeito sua dúvida. Mas Jesus, ele falou que os passarinhos comem todos os dias. Come ou não come? Ontem a Natália nós estávamos na mesa e acho que um cachorrinho estava perdido lá. E ela, ai tadinho, ele está com frio, a gente tem que colher ele. Eu falei, filha, você está com dó desse cachorrinho? Mas e os passarinhos? Que tomam chuva, que tomam sol? Deus não cuida deles? Eles não comem todos os dias? Sim ou não? Sim. Por que você está se preocupando com comida? Por que você está se preocupando com moradia? Por que você está se preocupando com que roupa você está vestindo? Presta como é pequeno a nossa preocupação. Você só trabalha para isso. Como é sem sentido. E a sua roupa que você tanto almeja e estraga, a comida não te satisfaz porque amanhã você está com fome de novo? Sim ou não? E a casa que você tem talvez não seja a sua depois. Seus filhos vão brigar por ela, vai ter divisão na família por causa disso. Percebe, querido? Que aquilo que realmente está tirando a tua paz é realmente aquilo que não tem valor nenhum para Deus. Aleluia. Nós vemos nessa parábola, o homem rico produziu muito, acumulou para si, colocou sua confiança no que tinha. E qual que é o erro aqui? Tesourou para si, mas não rico para com Deus. E como nós somos ricos para Deus, amados, é lançando semente no reino dele. Então prosperidade bíblica não é apenas bens materiais, acúmulo, segurança financeira. Prosperidade bíblica é ser rico em boas obras. Posso ouvir um amém? É ser generoso. É ter o reino de Deus como prioridade. É ter Deus como a segurança nossa. O dinheiro, ele não pode ser a consequência. Nosso foco tem que estar no reino de Deus. Fique de pé. Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo agora sondar teu coração. Peça ajuda para Ele nesse momento. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus correndo atrás da gente. Eu vejo Deus correndo atrás da gente. E por causa desses sentimentos que temos dentro de nós, que Deus vai nos revelando, nós também estamos correndo. Só que não atrás de Deus, estamos correndo de Deus. A vergonha, descobrir que o nosso coração, sabe, está voltado e preso nas riquezas. Descobrir que as intenções que nós queremos fazer sempre volta para nós, um privilégio nosso em sermos abençoados. Isso nos envergonha. E de vez nós pararmos de correr de Deus e esperar Ele chegar, porque Ele está chegando. Como Ele chegou em Adão. Onde você está, Adão? Aonde você está, Adão? Aonde está teu coração, Adão? Por que você está correndo de mim? E Adão para e olha para Jesus e fala, porque eu estou nu. Porque há vergonha dentro do meu coração.
Porque eu percebo, Jesus, que quanto mais eu me aproximo, a tua santidade me constrange. E o que Deus fala, Adão, você é um sem vergonha mesmo. Não, Deus não fala isso. Ele fala, ei Adão, eu tenho uma solução para você. Ele chega diante de Deus com vestes, uma nova veste, um novo tratar, um novo mandamento, uma nova ação sobre a vida de Adão. E hoje o que Deus está fazendo não é te constrangendo, não é fazendo você ter vergonha, mas é te propondo algo novo. Existe um tempo novo de Deus sobre nossas vidas, existe um coração novo que Ele está formando em nós. Há um coração novo que precisa ser transformado. Rejeite em teu coração tudo aquilo que pode gerar riqueza para você e te beneficiar. Rejeite sentimentos no teu coração e atitudes dentro de você que volte para você. Deixe o Senhor te fortalecer, deixe o Senhor te empoderar, deixe o Senhor mudar teu coração, querido, nessa manhã. Reconheça, para de correr dele, reconheça, Jesus, essa é a intenção do meu coração. Eu sempre me preocupei com isso, eu sempre fui apegado a isso. Eu não quero mais, Jesus, isso. Eu quero me preocupar com o teu reino. Eu quero me preocupar com a tua obra, com a tua boa vontade. A minha vida precisa investir na tua vida, Senhor. O Senhor colocou riqueza sobre mim, não para eu juntar, não para eu acumular, não para ficar guardado, não para a traça comer, mas para investir na vida de outras pessoas, para fazer a boa obra acontecer. Espírito Santo, eu te amo, nós te amamos, e nós queremos agora, Pai, que o Senhor nos convença. Nós queremos agora, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Traga a tua verdade, começa a tocar vidas aqui nessa manhã, Pai. Começa a mudar histórias aqui nessa manhã, Jesus. Toda prisão seja quebrada agora. Toda corrente seja quebrada. No nome de Jesus.